Em certas passagens, a Bíblia deixa algumas lacunas, e isso nos leva a fazer interpretações fundamentadas para preencher essas omissões. Isso se aplica especialmente a temas como os Néfilim, nos quais não temos todos os detalhes claramente definidos. Mas é essencial lembrar que não devemos lançar suposições aleatórias. Se quisermos tirar conclusões sobre assuntos bíblicos, essas conclusões precisam ser bem fundamentadas, baseadas no que está disponível nas Escrituras. E como podemos fazer isso? Primeiramente, precisamos fazer perguntas essenciais. Existem outros trechos da Bíblia que reforçam nossa interpretação? Além disso, o contexto dos versículos ao redor pode fornecer uma visão adicional. E que tal olhar para a cultura da época para melhor compreender o que os autores pretendiam comunicar? Será que há fontes históricas ou culturais que nos ajudam a entender o que os autores sabiam e o que seu público poderia ter entendido? E por fim, a Bíblia nos dá informações suficientes para montar esse quebra-cabeça sem precisar criar elementos novos? Se a resposta for positiva, então podemos construir uma base sólida e seguir com segurança. Esse processo será muito importante enquanto exploramos o livro de Enoque e a ideia dos Nefilim. Hoje vamos abordar um tema que tem instigado teólogos e estudiosos há muito tempo: os vigilantes, gigantes, os Nefilim e sua conexão com o dilúvio de Noé. Essas histórias aparecem de forma breve em Gênesis e no livro de Judas, mas o livro de Enoque, um antigo texto judaico não incluído no cânon bíblico oficial de muitas tradições cristãs, oferece uma visão mais detalhada desses personagens misteriosos. E por que isso é relevante? Porque o livro de Enoque sugere que o mundo antes do dilúvio de Noé era mais intrigante e complexo do que imaginamos. Ao examiná-lo, não estamos apenas explorando histórias curiosas, estamos conectando peças de um quebra-cabeça que pode lançar luz sobre passagens desafiadoras de Gênesis. Porém, devemos abordar esse estudo com cautela e garantir que nossas conclusões se alinhem ao que as Escrituras permitem. Para situar essa investigação, o livro de Enoque apresenta um grupo chamado vigilantes, anjos enviados para observar a humanidade, mas que decidiram intervir diretamente, descendo à terra e transmitindo conhecimentos proibidos aos humanos. Segundo Enoque, esses vigilantes pecaram ao compartilhar sabedoria exclusiva do mundo celestial e ao se casar com mulheres humanas, gerando uma raça de gigantes conhecida como Nefilim. Esse contato entre seres celestiais e humanos levou à corrupção generalizada na Terra, o que resultou no julgamento de Deus por meio do dilúvio. Portanto, não estamos falando apenas de criaturas mitológicas. Estamos explorando uma narrativa que tenta explicar o motivo fundamental do dilúvio. E é aí que a questão fica realmente interessante. Se esses anjos de fato abandonaram suas posições celestiais, o que isso indica sobre o livre-arbítrio no reino celestial? Será que os Nefilim existiram? E se sim, como eles se encaixam no cenário maior da Bíblia? Essas são questões que geram discussões intensas, mas são fundamentais, pois nos levam a analisar o texto com maior profundidade. Algumas pessoas podem questionar por que estudar um livro fora da Bíblia tradicional, mas vale lembrar que o livro de Enoque era lido e respeitado nas primeiras comunidades judaicas e cristãs. Partes dele são citadas no livro de Judas, e os pais da igreja também o mencionavam com frequência. Estudá-lo nos ajuda a entender como os crentes antigos viam o mundo antes do dilúvio, e por que acreditavam que a corrupção tinha chegado a um ponto em que Deus decidiu reiniciar a humanidade. Neste vídeo, vamos conectar elementos do livro de Enoque, da Bíblia e de outros textos antigos para formar uma visão mais clara sobre os vigilantes, os Nefilim e seu significado. Vamos ver como os Nefilim não são apenas representados como gigantes físicos, mas como símbolos de rebelião espiritual. Seres que apagaram as fronteiras entre o céu e a terra, entre luz e escuridão, ordem e caos. Eles representam um tempo em que a humanidade teve acesso a um conhecimento e poder para os quais não estava preparada, o que resultou em destruição e julgamento. Mas essa não é apenas uma história sobre seres misteriosos. É um alerta sobre ultrapassar limites,
sobre o que acontece quando esses limites são cruzados e as consequências que se seguem. Por exemplo, a história dos vigilantes não é apenas sobre anjos tomando esposas humanas. É sobre seres celestiais ultrapassando seus limites, misturando o sagrado com o profano e corrompendo a ordem natural. Da mesma forma, os Nefilim, retratados como gigantes, representam uma fusão de mundos que nunca deveriam ter se misturado. E, enquanto desvendamos essa narrativa, voltaremos à pergunta principal: o que podemos aprender com essas histórias hoje? Afinal, cada história bíblica traz um ensinamento, até mesmo aquelas mais obscuras. Quer seja sobre obediência, humildade ou os perigos de buscar poder de maneira imprudente, essas histórias foram preservadas por um motivo. Ao entender melhor o relato sobre os Nefilim e os vigilantes, não estamos apenas satisfazendo a curiosidade. Estamos desvendando lições que moldaram a fé e a visão de mundo de milhões. Então, pegue sua Bíblia, seu livro de Enoque, se tiver um, e vamos nos aprofundar em uma história que é ao mesmo tempo fascinante, misteriosa e, sim, um pouco controversa. Vamos explorar as camadas de história, cultura e escritura para ver o que podemos descobrir, pois, muitas vezes, são as perguntas que a Bíblia não responde diretamente que nos ensinam as lições mais profundas. Não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever se quiser ver mais conteúdo como este. Para apreciar plenamente a importância do livro de Enoque e sua relação com os Nefilim, os vigilantes e o dilúvio de Noé, primeiro precisamos entender de onde vem esse texto e por que ele é relevante. O livro de Enoque, ou Enoque, faz parte de uma coleção de escritos antigos judaicos, frequentemente chamados de apócrifos ou pseudepígrafos, o que significa que não foram incluídos no cânon bíblico padrão. Apesar de não fazer parte da Bíblia oficial para a maioria das tradições cristãs de hoje, o livro de Enoque possui um grande valor histórico e teológico. Ele oferece uma visão intrigante de como as comunidades judaicas antigas compreendiam o mundo espiritual e os eventos que precederam o dilúvio. A primeira pergunta a abordar é: quem escreveu o livro de Enoque? A crença tradicional atribui a autoria a Enoque, o bisavô de Noé, que a Bíblia descreve como alguém que andou com Deus e Deus o tomou para si. Gênesis 5:24. Na tradição judaica, Enoque é visto como um homem excepcionalmente justo e santo, alguém com uma relação especial com Deus. Esse relato de Enoque sendo levado por Deus, sem experimentar a morte, o coloca como uma figura de grande relevância espiritual. No entanto, a autoria do livro que leva seu nome é mais complexa. A maioria dos estudiosos concorda que o livro de Enoque não foi escrito pelo próprio Enoque, mas sim é uma coleção de escritos compilados ao longo de séculos, provavelmente entre o século III a.C. e o século I depois de Cristo. Esses textos foram passados de geração em geração, e muitos deles são baseados em tradições orais que circulavam muito antes de serem registradas. Isso não reduz o valor do conteúdo, mas significa que estamos lidando com um texto que reflete os pensamentos, crenças e preocupações de várias gerações de judeus, vivendo em contextos históricos muito diversos. O livro de Enoque foi provavelmente escrito durante o chamado período do Segundo Templo, uma época de grandes mudanças religiosas e culturais na história judaica, após o retorno dos judeus do exílio na Babilônia e a reconstrução do templo em Jerusalém. Nessa época, eles enfrentaram novos desafios: governantes estrangeiros, divisões religiosas e a crescente influência da cultura grega helenística. Durante esse período, muitos escritores judeus se deparavam com grandes questões sobre a justiça divina, o problema do mal e a natureza do mundo espiritual. O livro de Enoque pode ser visto como parte desse movimento mais amplo de explorar e entender esses mistérios teológicos. Um ponto importante sobre o livro de Enoque é que ele nem sempre foi considerado uma obra marginal. Na verdade, era altamente valorizado por muitos grupos judaicos, especialmente pelos essênios, uma seita judaica que viveu na época de Jesus, e é mais conhecida hoje pela sua conexão com os manuscritos do Mar Morto, uma coleção de textos antigos descobertos no século XX.
Muitos desses manuscritos contêm passagens do livro de Enoque, o que demonstra a grande influência desse texto em certas comunidades judaicas. Curiosamente, os primeiros cristãos também estavam familiarizados com o livro de Enoque. Alguns dos pais da Igreja, como Tertuliano e Clemente de Alexandria, o mencionaram em seus escritos. Até o Novo Testamento faz uma referência direta a Enoque no livro de Judas, versículo 14. Eis que o Senhor vem com milhares de seus santos. Isso é quase uma citação direta do livro de Enoque, mostrando que, para alguns cristãos primitivos, ele era considerado um texto importante. Então, por que o livro de Enoque, apesar de sua influência, acabou perdendo espaço com o tempo? A resposta está no processo de formação do cânon. Quando os líderes judeus e cristãos decidiram quais livros deveriam ser incluídos no cânon oficial da Escritura, o livro de Enoque foi deixado de fora, possivelmente devido ao seu conteúdo altamente simbólico e místico. Para muitos teólogos cristãos da época, especialmente após o crescimento da Igreja Romana, o texto podia parecer especulativo ou fantasioso, lidando com realidades espirituais que não estavam tão centradas na mensagem principal da salvação por meio de Cristo. Mas mesmo sem estar no cânon oficial, o livro de Enoque não desapareceu. Ele continuou a circular entre vários grupos cristãos, especialmente na Igreja Ortodoxa Etíope, onde ainda é considerado parte da Bíblia até os dias de hoje. A Igreja Etíope preservou e leu o texto, transmitindo-o ao longo das gerações. As histórias bíblicas, sejam sobre obediência, humildade ou os perigos de almejar poder excessivo, foram preservadas por uma razão. Ao entender em maior profundidade os relatos sobre os Néfilim e os vigilantes, não estamos apenas satisfazendo uma curiosidade. Estamos explorando lições que moldaram a fé e a visão de mundo de milhões de pessoas. Portanto, se você possui uma Bíblia e, quem sabe, o livro de Enoque, prepare-se para mergulhar profundamente em uma narrativa que é ao mesmo tempo fascinante, misteriosa e, sim, um tanto controversa. Vamos analisar as camadas de história, cultura e escritura para ver o que podemos descobrir, pois, às vezes, são as questões que a Bíblia não responde diretamente que acabam nos ensinando mais. Para entender a importância do livro de Enoque e sua relação com os Nefilim, os vigilantes e o dilúvio, precisamos primeiro compreender a origem desse texto e por que ele é relevante. O livro de Enoque, também chamado de Primeiro Enoque, faz parte de um grupo de escritos judaicos antigos, muitas vezes conhecidos como textos apócrifos ou pseudepígrafos, significando que não foram incluídos no cânon bíblico tradicional. Embora não esteja na Bíblia oficial de muitas tradições cristãs, o livro de Enoque possui um enorme valor histórico e teológico. Ele nos oferece uma perspectiva sobre como as comunidades judaicas da antiguidade entendiam o mundo espiritual e os eventos que antecederam o dilúvio. A primeira questão que surge é: quem escreveu o livro de Enoque? Tradicionalmente, a autoria é atribuída a Enoque, o bisavô de Noé, descrito na Bíblia como alguém que andou com Deus e já não era, porque Deus o tomou. Gênesis 5:24. Na tradição judaica, Enoque é visto como um homem justo e devoto, que tinha um relacionamento especial com Deus. No entanto, os estudiosos geralmente concordam que o livro de Enoque não foi escrito por Enoque em pessoa. Em vez disso, ele é uma coleção de textos compilados ao longo de séculos, provavelmente entre o terceiro século antes de Cristo e o primeiro século depois de Cristo, com base em tradições orais que já circulavam há muito tempo. O livro de Enoque foi provavelmente escrito durante o período do Segundo Templo, uma época de grandes mudanças religiosas e culturais na história judaica, após o retorno dos judeus do exílio na Babilônia e a reconstrução do Templo em Jerusalém. Durante esse período, muitos escritores judeus estavam refletindo sobre questões complexas como a justiça de Deus, o problema do mal e a natureza do mundo espiritual. O livro de Enoque pode ser visto como parte desse movimento maior, buscando explorar e responder a esses mistérios teológicos. É interessante notar que o livro de Enoque não foi sempre considerado um texto marginal. Pelo contrário, ele foi altamente respeitado por vários grupos judaicos,
especialmente pelos essênios, uma seita judaica que viveu na época de Jesus e é mais conhecida hoje por sua conexão com os manuscritos do Mar Morto. Muitos desses manuscritos contêm passagens do livro de Enoque, o que mostra sua influência em algumas comunidades judaicas da época. Além disso, os primeiros cristãos também estavam familiarizados com o livro de Enoque. Alguns dos pais da Igreja, como Tertuliano e Clemente de Alexandria, o mencionaram em seus escritos. Até mesmo o Novo Testamento faz uma referência direta a Enoque no livro de Judas, versículo 14. E destes profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que veio o Senhor com milhares de seus santos. Esse trecho é quase uma citação direta do livro de Enoque, mostrando que alguns cristãos primitivos consideravam o texto como autoritativo. Então, por que o livro de Enoque acabou sendo excluído do cânon? A resposta está no processo de canonização. Quando líderes judeus e cristãos decidiram quais livros seriam incluídos oficialmente na Bíblia, o livro de Enoque foi deixado de fora, talvez por seu conteúdo altamente simbólico e místico. Para muitos teólogos cristãos da época, especialmente após o surgimento da Igreja Romana, o texto pode ter parecido especulativo demais, abordando realidades espirituais que não estavam no centro da mensagem da salvação em Cristo. Apesar de não ter sido incluído na Bíblia oficial, o livro de Enoque continuou a circular entre várias comunidades cristãs, especialmente na Igreja Ortodoxa Etíope, onde é considerado parte da Bíblia até hoje. A preservação do texto na Etiópia nos permite ter acesso a versões completas dele, fazendo com que esse país seja uma peça-chave na preservação de antigos escritos cristãos, especialmente aqueles que não foram incluídos no cânon principal. Agora, vamos falar um pouco sobre a estrutura do próprio livro de Enoque. Ele não é apenas um livro, mas uma compilação de várias seções, cada uma tratando de diferentes temas. A parte mais famosa e a mais relevante para nossa discussão sobre os Nefilim e os vigilantes é chamada de Livro dos Vigilantes, que ocupa os primeiros 36 capítulos de 1º Enoque e contém a história dos anjos que desceram à terra, tomaram esposas humanas e geraram os Nefilim. Essa seção oferece uma narrativa detalhada dos eventos que levaram ao dilúvio e explora as forças espirituais e cósmicas em jogo durante esse período. Outro trecho importante do livro de Enoque é o livro das parábolas, que se concentra mais no julgamento dos ímpios e na recompensa dos justos. Essa seção possui um tom apocalíptico e trata do julgamento final, da vinda do Messias e do destino último dos vigilantes. É interessante observar que o livro das parábolas apresenta uma visão messiânica que antecede o Novo Testamento em vários séculos, mostrando que a expectativa de uma figura messiânica já era viva no pensamento judaico muito antes do aparecimento de Jesus. Os servos de Deus, por natureza obedientes, não possuem a capacidade de se rebelar. No entanto, os vigilantes claramente tomaram uma decisão ao abandonar seus postos, unindo-se a mulheres humanas e compartilhando conhecimentos proibidos com a humanidade. Isso sugere que os anjos, assim como os humanos, têm a capacidade de agir tanto para o bem quanto para o mal. Além disso, isso levanta a questão sobre por que Deus permitiu a rebelião dos vigilantes em primeiro lugar. Foi parte de um plano maior, ou simplesmente o resultado do mesmo livre-arbítrio que leva os humanos ao pecado? Outra questão importante é a natureza dos nefilins. Seriam eles apenas fruto da união entre anjos e humanos, ou representam algo mais profundo? Alguns estudiosos sugerem que os nefilins simbolizam uma forma de corrupção espiritual, resultante da mistura de dois reinos que não deveriam se unir. Nesse sentido, os nefilins não são apenas gigantes físicos, mas também entidades espirituais que incorporam o caos e a desordem provenientes da união inadequada entre o divino e o humano. Essa interpretação se alinha com o tema bíblico mais amplo sobre a importância de limites, como a distinção entre luz e trevas em Gênesis, ou a separação entre o sagrado e o profano nas leis levíticas. Comecemos pela etimologia do termo Nefilim. A palavra deriva da raiz hebraica NPL, que significa cair, ou aqueles que caíram.
Essa definição evoca a imagem de seres que, de alguma forma, caíram da graça. Seja literalmente, como descendentes dos vigilantes caídos, ou figurativamente, como símbolos da queda da humanidade no pecado. Em Gênesis 6:4, os Nefilim são descritos como estando na terra antes do dilúvio, e são caracterizados como Mighty Men of Old, ou homens de renome. No entanto, essa breve menção bíblica deixa mais perguntas do que respostas. Quem eram esses homens poderosos? Por que eram considerados tão significativos? Qual era a natureza de sua relação com a humanidade? Para esclarecer essas dúvidas, é necessário explorar o relato expandido no livro de Enoque. De acordo com este texto, os Nefilim eram os descendentes diretos dos vigilantes, que desobedeceram a Deus ao se unirem a mulheres humanas. A união entre anjos e humanos deu origem a esses seres híbridos, não apenas fisicamente imponentes, mas também corruptos em suas ações e essência. Seu nascimento é descrito como uma violação da ordem divina, resultando em uma raça de seres notórios por sua violência, ganância e apetite insaciável. O livro de Enoque 7:3-4 pinta um quadro vívido do comportamento dos Nefilim. Eles consumiam todos os bens dos homens, e quando os humanos não podiam mais sustentá-los, os gigantes se voltavam contra eles e devoravam a humanidade. Eles começaram a pecar contra aves, bestas, répteis e peixes, devorando a carne uns dos outros e bebendo seu sangue. Este relato sugere que os Nefilim não eram apenas gigantes em tamanho, mas também gigantes no mal, contribuindo para uma violência e um caos generalizados que culminaram no juízo divino por meio do dilúvio. Essa visão dos Nefilim como gigantes destrutivos é corroborada por outros textos antigos, incluindo alguns dos manuscritos do Mar Morto. Por exemplo, o Apócrifo de Gênesis, um dos manuscritos encontrados em Qumran, também menciona os Nefilim e suas ações, ligando-os a um período de corrupção extrema antes do dilúvio. Esses documentos ajudam a entender que a história dos Nefilim não era uma crença marginal, mas fazia parte de uma tradição profundamente enraizada no pensamento judaico antigo, que atribuía a eles a responsabilidade por grande parte da maldade que precedeu o dilúvio. Mas o que exatamente tornava os Nefilim tão perigosos? Segundo o livro de Enoque e outras fontes, não era apenas seu tamanho ou força física, embora isso certamente contribuísse. O mais importante era sua corrupção espiritual e sua tendência de espalhar violência e imoralidade por onde passavam. Os Nefilim são retratados como seres fora de controle, movidos por apetites sobrenaturais que os levavam a destruir tudo em seu caminho. Sua própria existência representa um desafio à ordem natural estabelecida por Deus, e suas ações aceleraram a propagação do mal entre a humanidade. Vale ressaltar que os Nefilim não eram fenômenos isolados em um único momento histórico. Há evidências na Bíblia e em outros textos antigos que sugerem que seres semelhantes continuaram a existir mesmo após o dilúvio. Essa ideia é controversa e tem gerado muito debate entre teólogos e estudiosos. Por exemplo, em Números 13:33, são mencionados os filhos de Anak, um grupo de gigantes encontrados pelos israelitas durante a exploração de Canaã. Os espiões relataram que se viam como gafanhotos, e assim eram vistos por eles, descrevendo os anaquitas como gigantes imponentes, muito semelhantes aos Nefilim. Essa descrição levanta a possibilidade de que os gigantes do mundo pré-diluviano tenham sobrevivido, ou que uma raça semelhante tenha emergido após o dilúvio. Outro exemplo é encontrado em Deuteronômio 2:11, onde se fala dos Refaítas, outra raça de gigantes que habitava a terra de Moabe. Os Refaítas são descritos como um povo formidável e poderoso, similar aos Nefilim de outrora. De fato, a Bíblia menciona com frequência vários grupos de gigantes, como os Imim, Zamum e Anaquitas, que viviam na região durante o tempo da conquista israelita. Embora esses gigantes nem sempre sejam diretamente ligados aos Nefilim, as semelhanças em suas descrições sugerem uma origem comum, possivelmente como descendentes dos mesmos anjos caídos que geraram os Nefilim.
Isso nos leva a uma questão teológica crucial. Se os Nefilim foram aniquilados no dilúvio, como poderiam gigantes ainda existir após o tempo de Noé? Há várias teorias que tentam explicar isso. Uma possibilidade é que os vigilantes retornaram à Terra após o dilúvio e, mais uma vez, tomaram mulheres humanas, resultando em uma nova geração de gigantes. Essa teoria, embora especulativa, é apoiada por algumas interpretações do livro de Enoque, que sugerem que a influência dos vigilantes não desapareceu completamente após o dilúvio. Outra teoria é que os Nefilim não foram totalmente destruídos pelo dilúvio. Alguns podem ter sobrevivido por meios sobrenaturais ou se escondido em lugares remotos. Alternativamente, é possível que os gigantes pós-diluvianos não fossem descendentes diretos dos vigilantes, mas sim um grupo separado de pessoas com características semelhantes. De qualquer forma, a Bíblia deixa claro que esses gigantes representavam uma ameaça significativa ao povo de Deus. Ao longo do Antigo Testamento, os israelitas frequentemente entraram em conflito com essas tribos de gigantes. Um dos exemplos mais famosos é a história de Golias, o temido guerreiro filisteu, que desafiou o exército israelita em 1 Samuel 17. Golias é descrito como tendo mais de 2,70 metros de altura, e sua força física era tão intimidadora que ninguém se atrevia a enfrentá-lo, até que Davi se apresentasse apenas com uma funda e sua fé em Deus. A derrota de Golias por Davi é uma das histórias mais icônicas da Bíblia e serve como um poderoso lembrete de que mesmo os gigantes mais formidáveis não são páreos para o poder de Deus. Contudo, além das batalhas físicas, a narrativa dos Nefilim e dos gigantes representa uma luta espiritual mais profunda. Os gigantes não eram apenas adversários de Israel, eram símbolos das forças caóticas que se opõem ao plano de Deus para a humanidade. Em certo sentido, os Nefilim personificam tudo o que estava errado no mundo pré-diluviano: rebelião, violência e a mistura de reinos divinos e humanos. Sua presença é um lembrete constante das consequências do pecado e dos perigos de desafiar a ordem estabelecida por Deus. Agora, vamos falar sobre o dilúvio de Noé, um dos eventos mais significativos da Bíblia, que representa tanto um momento de juízo divino quanto um recomeço para a humanidade. Embora a maioria das pessoas conheça o esboço básico da história, Noé, sua família e um par de cada animal sendo salvos das águas. Há muito mais na narrativa do dilúvio do que a simples sobrevivência. O dilúvio é uma resposta direta à corrupção e violência desenfreadas que consumiram a terra, muitas das quais, segundo o livro de Enoque, foram causadas pelos Nefilim e pelos vigilantes. Para compreender a conexão entre os Nefilim e o dilúvio, precisamos voltar a Gênesis 6, 1 a 4, onde aparece a referência crucial aos filhos de Deus e aos Nefilim. Esse trecho nos diz que os filhos de Deus, interpretados no livro de Enoque como os vigilantes, tomaram mulheres humanas e tiveram filhos com elas, criando assim os Nefilim. Como já discutido, os Nefilim eram gigantes que trouxeram violência e caos à terra. A Bíblia nos diz que a maldade humana havia crescido tanto que Deus se arrependeu de ter criado o homem e decidiu limpar a terra através do dilúvio. Essa decisão é um reflexo da gravidade da corrupção provocada pelos Nefilim. O dilúvio não é apenas um ato de juízo, é também um ato de misericórdia, pois representa uma chance de recomeço para a humanidade. Ao preservar Noé e sua família, Deus estava permitindo que uma nova geração de humanos vivesse de acordo com seus propósitos. Essa ideia é fortalecida na narrativa do dilúvio, onde a arca é uma representação da proteção divina em meio ao juízo. A arca não só simboliza a salvação de Noé e sua família, mas também aponta para a esperança de um futuro onde a ordem divina será restaurada. Por fim, o relato dos Nefilim e o dilúvio nos oferecem uma profunda reflexão sobre a natureza do pecado, o livre-arbítrio e a justiça de Deus. A presença dos Nefilim revela como a corrupção pode se infiltrar até nas esferas celestiais e como isso se reflete na humanidade.
Ao mesmo tempo, o dilúvio serve como um lembrete poderoso de que Deus está atento às injustiças e que a maldade não será ignorada. Embora os Nefilim representem a queda e a corrupção, a história do dilúvio oferece esperança e a promessa de renovação.